Boa noite a todos. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Cristo. Bendito seja Deus. E a nossa reflexão de hoje é sobre esse Deus. Esse Deus que é a inteligência suprema e absoluta. A causa primária de todas as coisas. Assim, Deus é definido na primeira pergunta do Livro dos Espíritos. A inteligência suprema e absoluta e a causa primária de todas as coisas. Eu estou voltando à pergunta número 1 para a gente tentar entender a pergunta 78, que é a pergunta que foi destinada para a noite, né, para ser estudada hoje. É um achismo da minha parte que eu vou dividir, porque eu acho que talvez não seja tão absurdo assim. Eu tenho a impressão que quando se ouviu a resposta de que Deus é a causa primária, deduz-se que todo o resto é uma criação de Deus, se ele é a causa primária. Mas Kardec, ele fica assim, por exemplo, na pergunta 37. E o universo? O universo, ele foi criado por Deus ou ele sempre existiu? Acho que meio que para ter certeza, né? Pois lá na pergunta 78. E os espíritos? Os espíritos, eles tiveram um início, eles foram criados ou eles sempre existiram como Deus? Então me dá essa impressão. Deus é a causa primária, mas o universo também foi ele que criou? E os espíritos? Foi ele que criou? E tudo foi criação de Deus. Tudo é criação de Deus. Os espíritos, eles são definidos como, na pergunta 76, como os seres inteligentes da criação. Os espíritos são os seres inteligentes da criação. Então, os espíritos trazem um adjetivo advindo de um substantivo. Isso pode parecer complicado, mas não é. Os espíritos têm uma qualidade inteligente, advindo do substantivo inteligência. Olha, os espíritos sendo visto como criatura de Deus. Deus é o substantivo em tudo. Deus é a substância. Deus não é inteligente. Deus é a inteligência. Deus não é bom. Deus é a bondade. Então nós, espíritos, trazemos em nós uma qualidade divina, uma qualidade de Deus. Isso me lembra Clarice Lispector. Sou um objeto querido por Deus. E isso me faz nascerem flores no meu peito.
quanto mais espírito tiver o objeto humano, mais Deus se satisfaz. Se nós soubéssemos... Ai, obrigada, Débora. Eu vou me emocionar o tempo todo aqui. Se nós soubéssemos o quanto nós somos fortes em energia. Tem uma frase da filosofia que diz assim: é incrível a força que as coisas parecem ter quando elas precisam acontecer. E, na verdade, não são as coisas que têm força, somos nós. Nós é que somos fortes. Às vezes a gente ouve ou até fala: nossa, eu não sei como é que eu consegui passar por aquilo. Eu não sei como é que eu venci aquilo. Por quê? Porque é o espírito que é forte. Alguém aqui, dentre nós, ainda tem alguma dúvida em ser um espírito? Nós não temos um espírito. Nós somos um espírito. Eu tenho um corpo e sou um espírito. A nossa essência é o espírito. O termo essencial em nós é o espírito. Eu tenho um corpo que morre em vida. E eu sou um espírito que evolui em vida. Eu não sou Rosi. Eu estou Rosi. Então veja bem, em vida nós temos um corpo que morre. Na filosofia também tem lá uma frase: desde o instante que nascemos, já começamos a morrer. Eu percebo o meu corpo morrendo. E eu percebo o meu espírito, ou não, evoluindo. Eu tenho um corpo e eu sou um espírito. O que esse conhecimento me traz? O que advém desse conhecimento? Me saber eterna. Ter a eternidade como pano de fundo. O que morre é o corpo e o espírito permanece e vai evoluindo a cada encarnação. Se alguém tiver curiosidade em assistir uma fala do cantor Ney Matogrosso, ele está dando um depoimento falando assim: eu tenho 81 anos e eu não me sinto assim. E aí, no jeito jocoso e brincalhão e leve, ele fala sobre essa questão do corpo e desse algo interior que ele não dá nome de espírito, mas que para uma espírita lê-se e entende como sendo o espírito. E isso não é pouco.
a eternidade vista como pano de fundo, o que morre é o corpo. E viver sem essa noção e esse conceito de eternidade é uma grande molecagem, né? O horizonte se alarga quando você começa a entender essa questão de que o teu espírito é eterno. A chavinha que o Moacir falou na aula passada, ela vira quando você entende assim. Porque você muda o teu olhar, muda a tua ótica e muda o jeito de tocar a vida. Quando você percebe corpo, espírito. E a minha essência é o espírito. Interessante, né? Para quem se interessar, procure, se você der um Google, veja lá, depoimento de Ney Matogrosso, é o último, vale a pena. Assiste rapidinho e só acrescenta. Então, Kardec, lá na pergunta 78, ele fala assim, olha a pergunta. Os espíritos tiveram um princípio ou são como Deus de toda a eternidade? Olha a resposta. Se os espíritos não tivessem tido um princípio, seriam iguais a Deus. São sua criação e submissos à sua vontade. Deus existe de toda a eternidade. Isso é incontestável. Mas saber quando e como nos criou, não sabemos nada. Podeis dizer que não tivemos princípio, se entenderdes com isso que Deus, sendo eterno, tem criado sem descanso. Então, a criação é eterna, porque Deus não para de criar. Agora, a criação do espírito, individualmente, claro que teve um princípio, que teve um início. Agora, olha o finalzinho da resposta. Mas, quando e como cada um de nós foi criado, repito, ninguém o sabe. Esse é o mistério. Mistérios, Shakespeare diz, há mais mistérios entre o céu e a terra do que possa imaginar a nossa vã filosofia. São os mistérios da divindade, também chamado de imponderável da divindade. Que são essas questões, essas ideias, essas explicações, que segundo os espíritos, nós ainda não temos condição de compreender. Na pergunta número 10, em que é perguntado qual é a natureza íntima de Deus, tem várias respostas falando sobre essa questão de que nós não temos capacidade. Mas essa especificamente está dizendo assim, falta-nos um sentido para você entender a profundidade dessa explicação. Nós temos 5, a mulherada tem 6, né? Mesmo para as mulheres que têm o 6º sentido, não dá ainda para a gente entender esses mistérios da divindade. Nem a mulherada consegue. Isso é a explicação que os espíritos nos dão. E eu penso assim, que dado o jeito raso, fuleiro, distraído,
que nós usamos os nossos sentidos, faz todo sentido, né? Nós precisamos sair do rasinho, aprofundar mais o uso dos nossos sentidos. E esse sentido que falta para a gente entender estes mistérios, quando será? Em outras encarnações, que à medida que a gente vai evoluindo, vai se abrindo a mente, você vai entendendo com mais profundidade, com mais detalhes, esses mistérios da divindade. Olha, um ponto que merece nota, são os espíritos superiores que estão dizendo. Nós não sabemos nada. Não sei se por conta da gente não ter capacidade, eu acredito que seja, né? Olha, por que eu vou explicar? Vocês não vão entender mesmo, né? Que são eles que estão dizendo. Repito, nada sabemos com relação a quando e como nós fomos criados. No capítulo 21 do Evangelho, falsos cristos e falsos profetas, o capítulo inteiro falando sobre a questão da fraude, da mentira. E Kardec dedica dentro desse capítulo o item 9, que é a nossa prosa, né? Falando sobre as características, os caracteres do verdadeiro profeta. Então, fala-se no capítulo todo sobre o falso profeta, e neste item está dizendo assim, ó, é assim que você identifica um verdadeiro profeta. Veja bem, se o espírito de verdade, o espírito que auxiliou na codificação da doutrina, está dizendo que nada sabem com relação a como e quando fomos criados, eu acho que um ponto que merece a observação, frisar isso, é quando a gente percebe uma pessoa que se diz profeta, sabida demais, com informação demais, com intimidade demais com Deus. Porque Deus falou, porque Deus mandou, porque eu conversei com Deus hoje, e explicando os mistérios. O mistério não tem explicação, está dizendo aqui. Ficar em alerta com relação a esse pessoal que sabe muito, detalhes. Como é que sabe? Isso pode ser um indício de que a gente esteja diante de um falso profeta. O espírito de Erasto, que é quem orienta a gente com relação a perceber o verdadeiro profeta, ele foi discípulo de Paulo. No livro, e ele está dizendo para a gente, ele que dá a instrução com relação ao verdadeiro profeta, é Erasto, alguém que ajudou muito na codificação da doutrina. Lá no livro dos médiuns, ele tem uma frase que ficou famosa no meio espírita: é preferível rejeitar 10 verdades do que admitir uma mentira. E ele que vem fazer, que vem nos dar essa orientação nessa parte do Evangelho. As características do verdadeiro profeta. E ele diz assim, ele começa a orientação dizendo assim, ó, desconfiai dos falsos profetas. Lá no item 9. Desconfiai dos falsos profetas.
Eu vou fazer a leitura. Eu peguei 2 fragmentos desse item. Esta recomendação é útil em todos os tempos, mas, sobretudo, nos momentos de transição em que, como neste, se elabora uma transformação da humanidade. Porque, nesses momentos, uma multidão de ambiciosos e farsantes se arvoram em reformadores e messias. A impressão é que essa mensagem foi ditada agora, né? Neste momento. Foi em 1862 que Erasto disse isso. Desconfiai dos falsos profetas. Nós vivemos tempos difíceis porque há reformadores em demasia dentro da igreja e não o suficiente em filhos de Deus. E desconfiar significa adotarmos uma postura crítica com relação às circunstâncias. É isso que significa o desconfiar que Erasto está nos orientando. Não é uma postura de soberba, de falar, imagina que eu acredito no que você está falando, ou uma postura desrespeitosa ou revoltada, tipo você perceber que alguém é uma fraude. Não. É uma postura crítica. Passar pelo crivo da razão. O Espiritismo não nos orienta, não nos sugere, não nos ensina a praticarmos a fé raciocinada? Fé raciocinada orna com postura crítica. Não é porque tem alguém falando que veio do mundo dos espíritos que eu tenho que dizer amém e tenho que acreditar e concordar. Não, não. Crivo da razão. Fé cega, já dizia a canção. Fé cega, faca molada. Fé cega é uma arma. Agora, se eu tenho uma fé raciocinada, é da família da postura crítica, de quem questiona, de quem pensa, de quem discorda. É isso que Erasto está nos aconselhando. Outra recomendação a fazer é a de que a maior parte dos verdadeiros missionários de Deus ignoram que o sejam. Se revelam pelos seus atos e são descobertos pelos outros. Dizem que a borboleta, ela não consegue ver as asas. Quando ela está voando, elas estão voando, elas não veem as asas. Então as borboletas não sabem o tanto que elas são bonitas. Quem vê a beleza somos nós, que ficamos observando elas voarem. Chico Xavier, um exemplo contemporâneo e que ilustra muito bem essa característica do verdadeiro profeta, porque ele se dizia um cisco e as pessoas que conviviam, que conheciam, tinham verdadeira adoração, veneração pelo Chico. Então, ele era um exemplo. Foi um exemplo de um verdadeiro profeta. Não sai, né, dizendo eu sou um missionário de Deus. Então, essa questão da humildade é uma característica que há de ser observada nos verdadeiros profetas. Tem um verso de uma música que diz assim: o homem que diz dou, não dá. Porque quem dá mesmo, não diz. Sensacional, né? Vinícius de Moraes. Né? Quem é bom, quem tem, quem dá, quem faz, não fala.
né? Kardec, lá na pergunta 624, pergunta o seguinte: qual é o caráter de um verdadeiro profeta? A resposta é um homem de bem inspirado por Deus. A resposta dos espíritos. Um homem de bem inspirado por Deus. No capítulo Sede Perfeitos, tem um item, homem de bem, vale a leitura. Eu pensei uma frase. O homem de bem é aquele que em todas as circunstâncias tem a caridade como guia. Ou seja, o verdadeiro profeta. A caridade para muito além da ajuda material. A caridade vista sob o prisma de Jesus. Benevolência para com todos, indulgência com a imperfeição alheia e o perdão às ofensas. Isso é caridade. É o homem que em todas as circunstâncias tem a caridade como guia. Aí lembra a frase slogan do Espiritismo, né? Fora da caridade não há salvação. O caráter do verdadeiro profeta é um homem de bem inspirado por Deus. Pode-se reconhecê-lo por suas ações. Aí tem lá um item no capítulo 18. Reconhece-se o cristão pelas suas obras. Porque discurso bonito todo mundo tem. Todo mundo tem discurso bonito. E a vivência do evangelho não é uma questão de saliva. É uma questão de suor. Viver o evangelho não é blá, blá, blá. É fazer. Olha que frase. As obras que eu faço dão testemunho de mim. É aquilo que eu faço. Né? É o equilíbrio perfeito entre o dito e o feito. Porque se eu fico só no âmbito da fala, né? Não funciona. O primeiro pensamento de todo espírita sincero deve ser o de, nas instruções dadas pelos espíritos, ver alguma coisa que lhe diga respeito. Eu tenho que trazer a reflexão, a mensagem da reflexão para mim. Eu tenho que me colocar dentro da lição. É o primeiro pensamento de todo espírita sincero. Isso está no Evangelho. Porque tem espírita que não é sincero. Então não é para esse que o Kardec está falando. É para quem é sincero. Então, por exemplo, hoje, dentro da nossa reflexão, eu preciso me autoanalisar para ser útil a minha vinda aqui, a nossa vinda aqui. Eu preciso me autoanalisar e pensar o seguinte: toda vez que eu falo alguma coisa que eu não faço, eu estou sendo um falso profeta. Outra questão que cabe a gente refletir numa autoavaliação. Diante do ensinamento de que eu sou um espírito, eu não tenho um espírito, eu sou um espírito, que tem um corpo, como é que tem sido o trato que eu dou com relação a isso?
que eu trato o meu corpo, como é que eu trato o meu espírito. Porque o corpo chega numa altura do campeonato que é só perrengue. O corpo exige muito cuidado, é muito cuidado. É o tempo todo, é fome, é sono, é dor, é cansaço, né? É o envelhecimento. Então a gente cuida muito do corpo, cuida do corpo de uma forma. E o espírito, que é o que fica, que é a essência, que é o que evolui. Eu estou dizendo isso, quando eu estava elaborando essa fala, eu dizia assim, isso é para mim, isso é para mim. Porque eu preciso chegar num estágio de que eu vou cuidar infinitamente mais do meu espírito do que do meu corpo. Mas não tenha dúvida. Então, essa reflexão a gente tem que levar. Como que eu estou cuidando dos dois? É óbvio que eu tenho que cuidar do meu corpo e cuidar cuidando, com hábitos saudáveis e tudo aquilo. Mas e o espírito? Eu preciso cuidar mais do espírito, né? Outra questão interessante. O Espiritismo nos ajuda a interiorizar valores e virtudes que me ajudam a não ser joguete das circunstâncias. Porque eu estar bem, quando está tudo do meu jeito, é mamão com açúcar. Quando está tudo bem, eu estou bem. As coisas não estão bem, eu também não estou bem. Então eu sou um joguete. O Espiritismo nos ajuda nessa questão. A pensar que nem tudo pode estar bem, como não está. Eu tenho certeza que aqui, entre nós, tem ninguém que fala, está tudo bem. Não está tudo bem. Mas tudo está certo. O Espiritismo me ajuda nessa visão. Nem tudo está bem, mas tudo está certo. Então eu não sou joguete da circunstância. Eu adoto uma postura serena, mesmo diante das dificuldades, dos problemas e dos sofrimentos. Porque nós não podemos alimentar a expectativa de que o elemento consolador da doutrina retira a dor. Porque não retira a dor. Retira o desespero. Mas a dor não. A dor existe, a dor é obrigatória. Então nós temos que aprender a lidar com a dor sem desespero. Estudando e interiorizando valores e virtudes, a gente vai conseguindo devagarinho, porque é muito difícil você manter a serenidade diante de mas é possível. Só eu posso, né? Eu não posso sozinha, mas só eu posso. Para a gente conseguir isso, nós precisamos de ter essa postura serena. Nós temos que ter vontade. Não é força de vontade, é boa vontade. Vontade, segundo Leon Denis, é a maior de todas as potências. Sem vontade, não rola. Se eu não tenho vontade, nada vai acontecer. E eu preciso pensar, ter isso em mente, que as virtudes, elas não vêm para eu agir. Eu ajo para elas serem desenvolvidas. Tá? Ó que frase. Ah, vou esperar. Não espere porque ela não vem. Eu tenho que fazer. Dê o passo que Deus dá o chão.
Faça. Dê o passo que Deus dá ao chão. Faça que as virtudes serão desenvolvidas. E todas as virtudes, elas têm uma relação com o outro, com o próximo. Por isso que dizem, a caminhada é abençoada na convivência. Bichão do mato que fica enclausurada, é conviver. E eu me relaciono com Deus através da forma com que eu trato o meu próximo. É no trato com o outro que eu me relaciono com Deus. Que mora aqui. Que mora no agora. Deus mora nos detalhes do agora. E para isso eu tenho que estar atenta e forte para vê-lo. Eu tenho que ter olhos de ver. É no outro que eu me relaciono com Deus. E é isso que eu tinha para falar para vocês, com relação ao verdadeiro profeta, tá? Eu não estou vendo as horas, mas já passou. E eu agradeço. É isso que eu tinha para falar.